Oi, eu sou Jean de Oliveira e eu queria falar um pouco sobre. Agora há pouco eu estava vendo um vídeo falando sobre os jovens nem. Eu queria falar um pouco sobre isso. Nem é o nem trabalha nem estuda, né? O vídeo estava falando um pouco sobre essa relação das novas gerações com o mercado de trabalho, é, uma certa dificuldade em conseguir se encaixar no mercado de trabalho, insatisfação com os trabalhos, com remuneração, com jornadas e tal. E muita gente está nessa situação que nem trabalha nem estuda, né? Eu atualmente eu faço parte desse grupo, não trabalho nem estudo. Até uns 2 meses atrás eu estava dirigindo ônibus, mas eu acabei largando por enquanto. Então sou um neném. E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu estava lendo os comentários e muitas pessoas, né, falando, trabalhar é difícil e tal. E aí teve um comentário que me motivou a fazer esse vídeo, em que a pessoa disse assim, ninguém gosta de trabalhar. E aí tinha várias pessoas concordando, brincando e tal, falando, realmente, trabalhar, ninguém gosta disso e tal. E eu fiquei, assim, isso é uma tremenda mentira, né? Eu queria fazer esse vídeo para comentar isso, porque eu acho que existem três grupos principais de pessoas em relação a isso. O primeiro deles é de pessoas que gostam de trabalhar. Tem muita gente que gosta de trabalhar. Até porque o trabalho ele ocupa a mente, ele dá um propósito para a vida e muita gente gosta muito de trabalhar. Inclusive pessoas que nem estão nos seus empregos dos sonhos, mas elas, sei lá, elas gostam de produzir, elas gostam de trabalhar, né? Eu acho que tem o outro grupo que é o de pessoas que realmente não gostam de trabalhar. Tem muitas pessoas que realmente são preguiçosas, elas são, assim, se pudesse ficar à toa, ficava, assistia filme, série, saía para fazer uma caminhada e tal. É, Apesar do que eu acho que, assim, as pessoas, eu acho que, assim, até existem pessoas, assim, que realmente não gostam de fazer nada e não fariam nada mesmo o tempo todo. Mas eu acho que muitas pessoas falam isso porque elas estão em um trabalho que elas não gostam. Na verdade, elas até gostam de trabalhar, elas só estão cansadas da vida delas, da rotina delas e tal. Porque quando você fica parado, é, é um pouco estranho, né? Quando você não se ocupa com alguma coisa, é um pouco estranho. Geralmente as pessoas elas se envolvem com algum tipo de trabalho. Inclusive aí vem uma questão que é o seguinte, qual que é o conceito de trabalho para essas pessoas, né? Muita gente pensa em trabalho como emprego. E trabalhar envolve uma infinidade de coisas, né? Pode ser por puro hobby, para ajudar os outros. Você pode trabalhar com muitas coisas. Por exemplo, se você pega alguma coisa na sua casa e vai construir alguma coisa ou vai enfeitar alguma coisa, isso não deixa de ser um trabalho, mas não é o seu emprego, né? Você não faz isso profissionalmente, mas não deixa de ser um trabalho. E entre esses dois grupos, eu acho que tem um grupo de pessoas que elas não é que elas não gostem de trabalhar. Elas até gostariam de trabalhar, o que elas não gostam é das jornadas exaustivas, longas, de ficar tanto tempo fazendo a mesma coisa, todo dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, de noite, de dia até de noite, e tem que pegar, tem que fazer o transporte, né, sair da sua casa e ir para o trabalho. E aí chega no final, você não concorda com a remuneração, você acha que você ganha pouco dinheiro para tudo que você faz. Então eu acho que tem muita gente que, na verdade, assim, ela gosta de trabalhar, ela não gosta do trabalho que ela faz, ou ela não acha justo o tanto de dinheiro que ela ganha, não é uma motivação para aquela pessoa querer trabalhar, né? É igual hoje o salário mínimo é 1.400 e poucos reais. É pouco dinheiro, e muitos cidadãos brasileiros recebem salário mínimo, né? Dependendo da vida que você leva, o salário mínimo não dá para fazer grandes coisas, cara. Não te traz satisfação na vida trabalhar por um salário mínimo. Você trabalha por obrigação. E muitas vezes uma coisa que você não gosta. Então talvez se as pessoas trabalhassem por menos tempo, em jornadas mais amigáveis, tivessem mais folga, ou se tivessem salários maiores, as pessoas gostariam de trabalhar, elas teriam mais satisfação em trabalhar,
ter trabalhos que elas sentem que estão produzindo alguma coisa de valor, né? Aí eu queria comentar um pouco sobre a minha questão pessoal, minha relação com o trabalho. Eu acho que eu sou um caso um pouco especial porque o meu lado emocional, o meu lado, a minha cabeça, ela não é 100% boa, né? Eu acho que tem, assim, quando eu olho para o meu passado, eu vejo que desde criança eu não era muito normal, né? E hoje eu sei que realmente eu não eu tenho problemas de ansiedade, que é inclusive uma questão genética, problema com depressão. Minha psicóloga achava que eu tinha muito sintoma de déficit de atenção com hiperatividade. Eu me identifico muito com sintomas de autismo. Com certeza tenho sintomas consideráveis de transtorno obsessivo compulsivo. Então eu nunca tive diagnóstico, nunca corri atrás de diagnóstico de nada, mas eu sei que eu não sou normal, então isso afeta a minha capacidade de trabalhar, né? Para mim, muitas vezes eu digo que eu gosto de trabalhar, mas muitas vezes eu acho o trabalho um pouco frustrante. E aí eu queria falar um pouco sobre as minhas últimas duas experiências de trabalho. Eu fiquei um ano e pouco no estoque de uma loja, uma rede de lojas, trabalhava no estoque. E eu saí porque eu me cansei do ambiente de trabalho. Eu achava que tinham pessoas que trabalhavam consideravelmente mais do que as outras, e por trabalhar melhor, elas recebiam os trabalhos piores, só que todo mundo recebia igual na carteira a carteira de trabalho de todo mundo era assinada por igual. Então, era bastante frustrante você ver algumas pessoas trabalhando mais e, pelo fato de trabalharem melhor, eles recebiam as atividades piores. As pessoas que trabalhavam mal recebiam atividades melhores, mais tranquilas, porque o chefe sabia que se desse uma atividade ruim, a pessoa não ia fazer. E aí fica muito frustrante, cara. Você vê que o cara mal de serviço é o que pega as atividades boas para fazer. Chegou um ponto que a empresa estava querendo cortar alguns funcionários e eu me disponibilizei para ser demitido. Eu falei, não, vocês estão querendo cortar alguns funcionários, se quiser pode me demitir, porque eu já estava bastante enjoado com aquilo, cara. Tinha gente que trabalhava pouco e ficava realmente segurando o serviço porque sabia que o chefe ia ver aquilo e não ia dar serviço pro cara. Aí eu me frustrei, né? Eu sou um cara muito direito, muito certinho. Eu não gostava daquilo. Tava carregando caixa de um lado pro outro o dia inteiro, carregando mercadoria e tal. E você via os caras que não trabalhavam direito, pegavam as atividades mais tranquilas. Então eu me frustrei com isso e acabei saindo, né? Mas eu tinha satisfação em fazer o trabalho, né? Inclusive quando eu pegava esporadicamente, eu saía nas atividades melhores, pô, era muito legal, eu me divertia naquilo ali. E se não fosse por essa frustração, eu provavelmente teria ficado lá bem mais tempo. E há menos tempo agora, eu dirigi ônibus por mais ou menos um ano e meio. Eu dirigi no transporte coletivo suplementar de passageiro aqui de Belo Horizonte e eu acabei saindo porque o trânsito me irritava demais. O trânsito de Belo Horizonte ele é muito desrespeitoso, as pessoas não seguem as regras, né? Não sei se é uma maioria ou se é uma minoria, mas eu sei que são muitas pessoas. E as pessoas parecem ter uma birra muito grande com os ônibus, né? E a gente, você fica dirigindo por várias horas, horários apertados, às vezes você passa sede, você passa fome, você passa vontade de ir no banheiro, você tá ali dirigindo por 3 horas seguidas, às vezes até mais. Eu já cheguei a ficar dirigindo 7 horas seguidas uma vez. Depois disso eu até tive que tirar uma semana para descansar um pouco a cabeça, porque eu tava realmente mal. E você vê que aquela briga toda, aquela guerra que é o trânsito, ela vai te desanimando, porque, como eu disse, eu sou um cara muito certinho, eu gosto quando as coisas têm respeito, as coisas funcionam direito, e você via no trânsito as pessoas te desrespeitando, as pessoas tentando te passar para trás. Eu ficava muito frustrado com aquilo, então eu dei uma parada. Só que eu não precisava dirigir ônibus, eu fui atrás daquilo porque eu amo ônibus, desde criança. Então, e eu sinto muita falta de dirigir o ônibus. Inclusive, eu fico pensando que se eu conseguisse uma empresa boa, uma linha boa, eu tinha vontade de voltar, sim, a dirigir ônibus, porque é uma coisa muito legal. Imagina você pegar uma máquina de mais de R$ 500 mil para ficar operando ela por aí, é muito legal, cara. Mas era muito estressante.
e fisicamente desgastante também. E foi por isso que eu acabei largando. Mas sinto falta. E era isso que eu queria dizer sobre isso. As pessoas. É uma mentira dizer que as pessoas não gostam de trabalhar. Muita gente gosta de trabalhar sim. Às vezes as condições do trabalho ou a remuneração é que acabam fazendo com que as pessoas não queiram trabalhar. Entendeu? Por exemplo, o ônibus. Eu abandonei porque o ambiente de trabalho era muito desafiador. Mas eu adorava dirigir um ônibus, eu adorava transportar pessoas, era muito legal. E eu sinto falta disso. Era isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.